Olá, meu irmão, graças e paz. Estamos iniciando mais um devocional. Gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia comigo, no livro de Jeremias, no capítulo 9. Vamos fazer a leitura dos versículos 23 e 24, que diz assim: Assim diz o Senhor: Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Amém? O tema do nosso devocional de hoje é relacionamento com Deus. Eu não posso iniciar esse devocional sem te fazer a pergunta, como anda o teu relacionamento com Deus? Qual o nível de intimidade que você tem com o Senhor? Nessa passagem que nós lemos, o Senhor ele fala que nós não devemos depositar a nossa esperança na nossa própria sabedoria, nas riquezas, na nossa força, mas a nossa esperança precisa estar em conhecer ao Senhor. Será que a gente tem investido tempo em conhecer o Senhor? Isso é fundamental para a gente desenvolver o nosso relacionamento com Deus. Eu já escutei algumas pessoas falarem assim: mas a letra mata, Tem tanta gente que busca conhecer e acaba se perdendo. Na verdade, quando a Bíblia fala que a letra mata, ela está se referindo à lei, A lei, ela nos acusa do nosso pecado, então ela nos mata. Mas o conhecimento da palavra do Senhor é fundamental para a gente desenvolver o nosso relacionamento com Deus. Para você ter uma ideia, o Senhor fala por meio do profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6, o seguinte: O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Em outras versões falam: O meu povo está se perdendo porque não me conhecem. Então, o conhecimento do Senhor é fundamental para a gente desenvolver o nosso relacionamento com Deus. Como é que eu conheço a Deus? A maneira mais segura de conhecer o Senhor é por meio da sua palavra. Nós precisamos estudar a palavra do Senhor para conhecermos a Deus. Tem muitas pessoas que têm preguiça de ler a Bíblia, tem muitas pessoas que têm um conhecimento teológico do Senhor que vem de músicas ou simplesmente é fruto do seu achismo, eu penso que Deus é assim, eu acho que Deus é assim. Por isso que nós precisamos, de fato, buscar conhecer a Deus por meio da palavra. Quanto tempo você tem investido da sua vida em ler a Bíblia, em estudar a palavra, em se aprofundar, em conhecer? Quanto tempo você tem investido do seu tempo nisso? Isso vai ser fundamental para a sua caminhada com Deus. Eu escrevi aqui alguns exemplos de homens que eles marcaram a sua geração por ter um relacionamento profundo com Deus, Um deles é Abraão. A Bíblia fala que Abraão ele é chamado de amigo de Deus. Veja só, o relacionamento de Abraão era tão profundo com o Senhor que ele foi chamado de amigo de Deus, Outro exemplo é Moisés. A Bíblia fala que Moisés conversava com Deus face a face, como um amigo conversa com outro. Olha a intimidade que esse homem tinha com Deus, Um outro exemplo de pessoa que tinha um relacionamento profundo com Deus é o jovem Estevão, Quase todas as vezes que a Bíblia fala o nome de Estevão, você vai encontrar um pouco sobre Estevão no livro de Atos. A Bíblia fala que ele era um homem cheio de graça e do Espírito Santo, Estevão era um jovem, foi o primeiro a morrer por amor a Cristo, pelo Evangelho, foi apedrejado até a morte. E Estevão era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. As pessoas viam a marca, a glória do Senhor por meio da vida de Estevão. Olhavam para Estevão e enxergavam que ele era um homem de Deus. Então ele marcou a sua geração. Outro exemplo que a gente poderia dar é Enoque. Enoque foi o sétimo depois de Adão. E a Bíblia fala que depois que Enoque foi pai, ele andou com Deus. Ele andou com Deus durante 300 anos. Ele tinha uma comunhão profunda com o Senhor, até o momento em que o Senhor decidiu arrebatá-lo. Enoque não foi mais visto. O Senhor o arrebatou. O Senhor o levou para o céu. Enoque não andou com Deus durante um momento, ou ele tinha um relacionamento que oscilava com Deus. Não, a Bíblia fala que ele andou com Deus durante 300 anos, ou seja, ele dedicou a sua vida a um compromisso de ter um relacionamento sério com o Senhor. Será que a gente encontra pessoas hoje que andem com Deus? Eu deixo essa pergunta para você responder. Será que a gente encontra pessoas que têm um relacionamento profundo com o Senhor?
Eu me lembro de uma história que uma criança, após ouvir a história de Enoque, né, a professora da escola bíblica dominical falou assim: alguém entendeu a história? Alguém gostaria de explicar a história, explicar o que entendeu? E uma criança disse: professora, eu entendi. Eu entendi que Enoque tinha um relacionamento com Deus tão forte, tão profundo, que Enoque ele sempre sempre caminhava com Deus, sempre andava com o Senhor. E chegou um momento que Enoque estava tão perto da casa de Deus que o Senhor disse: Enoque, vem morar comigo, você está mais perto da minha casa do que da sua. Venha ficar aqui comigo para sempre. Olha que coisa interessante, né? Como é importante quando a gente desenvolve o nosso relacionamento com Deus, né? Citamos aqui homens que marcaram a sua geração, que deixaram um legado para gerações futuras, de pessoas que tinham uma intimidade profunda com Deus, né? O primeiro passo para a gente desenvolver um relacionamento com Deus, como falamos, é conhecendo o Senhor por meio da palavra, né? Outra coisa fundamental para o nosso relacionamento com Deus é desenvolvermos uma vida de oração. Uma vez perguntaram a um pastor: o que é mais importante, ler a Bíblia ou orar? E esse pastor deu uma resposta bem interessante. Ele perguntou: qual a asa do pássaro é mais importante, a da direita ou a da esquerda? As duas, né? Para ter um relacionamento com Deus, além de estudarmos a palavra do Senhor com afinco, nós precisamos também desenvolver uma vida de oração, hábito de orar. Muitas vezes nós oramos muito pouco, parece que é muito fácil assistir dois, três episódios de uma série da Netflix, né, de mais de 40 minutos cada, mas na hora de orar o nosso tempo parece que é limitado, é muito pouco. Nós precisamos investir tempo em orar, em conversar com Deus, né? Tem um ditado que fala assim: quer ser meu amigo? Coma 1 quilo de sal comigo. Você conseguiria comer 1 quilo de sal com alguém? Se você fosse comer 1 quilo de sal comigo agora, morreria eu e você, né? Só que esse ditado é interessante. Ele não está falando sobre comer 1 quilo de sal de uma vez. Ele está falando sobre pegar uma pitadinha de sal e colocar em uma refeição, colocar em outra. Ou seja, a gente vai construindo um relacionamento a partir do momento que a gente começa a sentar e a gente começa a conversar e a gente começa a fazer várias refeições juntos. Da mesma forma é a vida de oração, né? Você pode começar hoje a desenvolver uma vida de oração. Às vezes a gente não entende porque a nossa vida, a nossa fé está tão oscilante, né? Tem momentos que a gente está forte, tem momentos que a gente está fraco. E a resposta disso é porque nós não estamos buscando andar com Deus. Às vezes nós estamos querendo vencer o pecado com a força da nossa própria carne. Às vezes a gente está querendo ser forte e a gente acaba cedendo, a gente acaba caindo, porque na verdade nós não somos fortes, né? Nós precisamos se alimentar daquilo que é espiritual. Quando nós começamos a andar com Deus, naturalmente a gente passa a vencer o pecado. Você quer se parecer com Jesus Cristo? Começa a andar com o Senhor, começa a andar com Ele, começa a estudar a palavra de Deus, começa a desenvolver o hábito de orar. Não sei se você já percebeu, né? Quanto mais próximo a gente está de alguém, mais a gente começa a adquirir o comportamento, os hábitos daquela pessoa. Da mesma forma, quando a gente investe tempo com Deus, quando a gente anda com Deus, o Senhor começa a nos moldar de uma forma que as pessoas começam a enxergar na nossa vida a glória de Deus, porque as nossas atitudes, a nossa forma de falar, o nosso comportamento não é mais o mesmo, né? A gente passa de fato a se parecer com o Filho de Deus. Então investe tempo na palavra, investe tempo na oração, busca um relacionamento íntimo e profundo com o Senhor. Esse vai ser o diferencial na tua vida. Que Deus te abençoe grandemente. Fica na paz do Senhor. Um grande abraço do irmão Vitor.